Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início ao webinar da Federação Brasileira de Hospitais, FBH, uma entidade pioneira que representa há mais de 50 anos mais de 4.000 hospitais no país e promove hoje esse encontro digital sobre as novas diretrizes e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para o setor hospitalar. Esse webinar está sendo transmitido ao vivo, a partir de agora, pela plataforma eventossaude.com.br e será gravado para posterior divulgação nos canais da FBH. O objetivo do debate é apresentar aspectos gerais da implementação da nova legislação, a sua importância e os seus principais reflexos na cadeia produtiva dos serviços, em especial no setor saúde. Esse evento conta com as participações especiais do deputado federal e relator da LGPD, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, do deputado federal e presidente da Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus, Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, do deputado federal Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, do advogado especialista em gerenciamento, mitigação e mapeamento de risco, Dr. Lucas Paglia, e do presidente da FBH e da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, AEG, Adelvânio Francisco Morato. Os espectadores podem nos enviar suas perguntas ou considerações pelo WhatsApp, DDD 61, telefone 99944 6115, que ficará disponível aqui na tela durante todo o evento. A LGPD é uma nova lei de privacidade que deve se aplicar a empresas nacionais e internacionais que atuam no processamento de dados. A previsão inicial era de que a legislação entrasse em vigor em 16 de agosto de 2020, mas até o momento a data não foi definida pelo governo federal, responsável por regulamentar a nova lei. Essa é uma lei importante para a preservação da segurança do cidadão e dos próprios estabelecimentos de saúde. Esse debate é importante para expor a toda a rede hospitalar brasileira, em especial aos hospitais privados, a importância da lei e de como devemos implantá-la. Vale frisar que esse tipo de legislação já vem sendo implementado em países da Europa e nos Estados Unidos há um bom tempo. Então é importante que a população tenha conhecimento e os hospitais brasileiros saibam como atuar, agir e prevenir. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês, de nossos convidados, participantes e de toda a equipe e a diretoria da FBH. Buscamos contribuir com a evolução do setor hospitalar e nosso objetivo é atuar pela melhoria e pelo desenvolvimento do setor. Muito bem, cada participante terá 15 minutos de fala para palestrar sobre o nosso tema central e, ao final, será realizado um debate para que os convidados tenham a oportunidade de responder as perguntas enviadas por nosso público espectador. Lembrando que, durante a apresentação de cada um dos nossos convidados, que será de 15 minutos, a tela ficará cheia. E para que não façamos nenhum tipo de interrupção, a tela será subdividida quando o tempo estiver esgotado. Isso vai ajudar a sinalizar com relação ao tempo, tá ok? Eu passo a palavra agora para o presidente da FBH, para dar as suas boas-vindas aos convidados e participantes desse evento. Tem a palavra o Dr. Morato. Eu quero primeiramente agradecer aos nossos parlamentares, o deputado Orlando Silva, o deputado Luizinho, o deputado Pedro Westphalen, nosso grande amigo Lucas Paglia, também advogado, que vai nos ajudar neste momento. É um momento importante, é um momento no qual nós entendemos a necessidade da Lei de Proteção de Dados, mas também a preocupação em relação à implantação desta nova lei. A Federação Brasileira dos Hospitais, ela representa mais de 4.200 hospitais em todo o Brasil. Destes hospitais, 70% deles são de pequeno e médio porte. Então, isso mostra o grau de dificuldade que nós vamos ter com esta implantação. Eu quero deixar claro que a Federação Brasileira dos Hospitais, ela é a favor. A Federação Brasileira dos Hospitais, hoje, ela representa os hospitais brasileiros e faz parte do Instituto Hospital Federation, que é a parte dos hospitais mundial.
Então, nós precisamos que esses nossos hospitais tenham esse trabalho, essa qualificação, para que nós possamos ter um nível igual ou melhor do que os internacionais. Os hospitais já possuem as suas, vamos dizer assim, as suas condutas, ele já possui as suas regulamentações. Ele terá que fazer as suas adaptações. Nós temos uma grande preocupação de como será feito isso. Quais serão as diretrizes que nós iremos tomar? A grande preocupação que nós temos nos hospitais é que muitos deles vão ter custo. Qual será o impacto disso? Nós vamos ter treinamento, nós vamos ter que melhorar a nossa TI, nós vamos ter que melhorar, criar um departamento. Nós precisamos de discutir. O setor saúde tem que participar desta discussão. Nós precisamos fazer com que todos entendam a necessidade, mas que também necessitam de ver o impacto que isso vai gerar. Nós estamos saindo, graças a Deus, penso eu, de uma pandemia. Nós estamos com um grau de dificuldade estrutural, financeiro nos hospitais terrível. Então, isso precisa de ser discutido, precisa de ser melhor debatido entre nós. Nós entendemos que nós precisamos de esta PEC, a PEC 17/2019, no qual o nosso deputado Orlando Silva é o relator. Nós entendemos a importância dela, porque nós achamos que tem que ter uma regulação federal, porque senão nós vamos cometer alguns equívocos. Nós vamos ter posicionamentos estaduais e municipais divergentes do federal. Nós entendemos que precisa de um equilíbrio nessas posições, porque só assim nós teremos condições de ter uma implantação da LGPD com mais segurança. Então, nós entendemos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela é importante neste momento, porque nós temos que ter um equilíbrio de posições. Então, eles nos deixam muito assim preocupados, porque se nós não tivermos isso, os hospitais começarão a ter algumas sanções, algumas fiscalizações de PROCONs, Ministério Público Federal, Ministério Público Estaduais, porque vão ter posicionamentos diferentes. E nós realmente precisamos ter uma unificação de informações para que nós possamos trabalhar e nos preparar, nos qualificar para que a implantação da LGPD seja um sucesso e com menos dificuldades, né? Então, veja, nós temos uma grande preocupação em relação à parte operacional. Por isso que hoje nós temos grandes pessoas envolvidas que vai poder nos ajudar a entender melhor, porque nós ainda não conhecemos, é uma coisa nova para nós, embora aqui na Europa já tenha alguns países bem adiantados, mas lá eles gastaram 30 anos para implantar. Então, é importante nós entendemos que isso será um marco regulatório. Eu acho que vai ser um grande avanço para o país, eu não tenho dúvida disso. A grande preocupação que nós temos neste momento é a aplicabilidade desta lei. Então, é isso que nós queríamos mostrar para todos e dizer o seguinte: a nossa preocupação com o setor saúde, ela gera uma expectativa também de uma melhoria para todo o setor. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso presidente, doutor Morato. Dando sequência às apresentações dessa noite, nós vamos ouvir agora o deputado federal e relator da LGPD, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Boa noite, deputado Orlando, seja bem-vindo. Boa noite. Vocês me ouvem? Ouvimos bem. Ah, que bom. Eu estou lutando o dia inteiro contra a operadora de internet que me atende aqui em São Paulo, porque hoje teve um apagão de manhã
e ainda não houve o pleno restabelecimento do serviço, sobretudo com a garantia de qualidade. Então, eu optei, a alternativa que eu tenho é falar com vocês pelo celular, no pacote de dados do celular. Se tiver alguma dificuldade, eu lamento, mas de todo modo eu quero agradecer primeiro a FBH pelo convite para participar dessa conversa, cumprimentar todos os participantes, em especial meus colegas, o deputado Luizinho, o deputado Pedro, dizer que reconhecer o papel da FBH quando da discussão da Lei Geral de Dados Pessoais, sobretudo na segunda fase, quando nós discutimos a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e foi possível nós efetuarmos correções no texto original da lei, inclusive que permitirá o compartilhamento de dados, por exemplo, entre um hospital e um laboratório. A depender, se mantivéssemos o texto anterior, nós poderíamos ter um problema grave de compartilhamento de dados que são necessários para a eficiência do atendimento hospitalar. Então, eu queria, ilustrando com esse dado, agradecer à Federação pelo apoio e o suporte que deu na tramitação dessa matéria no Congresso Nacional. Eu vou ser bem breve. Primeiro, eu considero que o Brasil tem uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda que com atraso, mas nós devemos fazer com que o atraso seja uma vantagem comparativa, no sentido de que nós, com atraso, podemos observar experiências internacionais e incorporar as normas brasileiras. É bom que se diga que o projeto de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi encaminhado ao Poder Legislativo em 2016, ele teve um processo de cerca de 10 anos de elaboração, de debate, consulta, em plataformas virtuais, um processo bastante longo de consulta à sociedade até a sua apresentação em 2016. E houve um processo de tramitação por 2 anos na Câmara dos Deputados. Foi constituída uma comissão especial que fez 2 seminários internacionais, 13 audiências públicas temáticas, um sem número de encontros bilaterais para produzir um texto que ao final foi aprovado por unanimidade na Câmara e ratificado no Senado. Portanto, importa dizer que houve um longo processo de debate e construção da lei atual. Foi apresentado pelo Congresso Nacional a criação de uma autoridade nacional. Esse item foi vetado pelo presidente Temer, mas o próprio presidente Temer apresentou a medida provisória constituindo esse órgão. Eu devo dizer que a lei brasileira ela tem uma forte inspiração na GDPR, na norma europeia, sim, tem. Mas ela procurou incorporar outros olhares, inclusive o olhar mais liberal do ponto de vista de regulamentação, que é o olhar dos Estados Unidos da América. A lei nossa ela tem um mix, tem uma influência das normativas americanas, porque lá não há uma regra única, há vários atos, né? Várias leis, mas a coluna vertebral é sim inspirada na GDPR. Segundo, a opção nossa foi fazer uma lei conceitual, uma lei principiológica. Por quê? Porque matéria vinculada ao universo digital, se você quiser avançar muito na norma, o risco de obsolescência, ou seja, dela se tornar velha, ultrapassada, inócua, rapidamente, é muito grande. E a lei ela tem que ter neutralidade tecnológica, ela tem que ter capacidade de se adaptar às inovações, que no universo digital é uma marca, é uma constante. Por isso, é uma lei mais conceitual e não avança em detalhes. E é isso que dá mais peso à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi concebida como órgão que terá a responsabilidade de editar normas infralegais. Normas muitas vezes elaboradas em cooperação com outros órgãos afins ao tema regulado. Por exemplo, nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Seguramente, ela pode editar normas em parceria com a ANPD para o setor vinculado à proteção de dados. Poderíamos falar do setor financeiro, onde o Banco Central é a autoridade principal e poderá cooperar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com a ANPD. Poderia falar da Senacom, da Secretaria Nacional de Direitos do Consumidor, que é um tema sensível, e pode cooperar com a ANPD na edição de normas infralegais. Na área de saúde, por exemplo, tem um Comitê de Ética em Pesquisa,
que para esse tema pode cooperar com a NPD. Portanto, uma lei conceitual, principiológica, que estabelece marcos gerais e remete à norma infralegal o detalhamento. Por quê? Para ter neutralidade tecnológica, não ser obsoleta rápido e se adaptar com novas normas infralegais rapidamente às inovações que o universo digital trazem permanentemente. O mundo de 5 anos atrás não é o mundo de hoje. E nós não somos capazes de projetar o que será o mundo 5 anos atrás. Daí essa lógica da lei principiológica e normas infralegais que se adaptam às inovações, às necessidades e às especificidades de cada setor, de cada atividade, já que essa lei tem uma repercussão no conjunto da vida social. Infelizmente, na minha percepção, o Poder Executivo não compreendeu plenamente a necessidade de constituir esse órgão. E eu falo Poder Executivo aqui não é o olhar de um deputado que é de oposição ao atual governo. Por quê? Porque a proposta original que foi debatida no Congresso veio da presidente Dilma Rousseff, que não propôs uma autoridade. O presidente Temer propôs uma autoridade fraca. E o presidente Bolsonaro hesita em constituir autoridade. E o Poder Executivo tem um papel central para pôr de pé a autoridade. Alguns imaginam, é um outro órgão, é mais burocracia, o que é uma grande bobagem. Seguramente você deve ter dezenas de órgãos da administração pública federal que, se você excluí-los do aparelho do Estado, não vai fazer nenhuma diferença na vida das pessoas. Mas esse órgão, que foi criado recentemente pelo presidente, após mais de um ano de aprovação da medida provisória que criava o órgão, o governo levou um ano para fazer o decreto de regulamentação, dando os primeiros passos para constituir essa autoridade nacional. E só o fez quando o Congresso ratificou que a vigência da lei deve se dar imediatamente. Era para ser 14 de agosto. Será a partir da sanção da medida provisória 959, que foi votada no Congresso, ainda não sancionada pelo presidente, o que deve acontecer essa semana. Ainda hoje eu participei de uma webinar como essa, com autoridades da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência e do Gabinete de Segurança Institucional. Lá me coloquei à disposição, tenho certeza que o Pedro, que o Luizinho e tantos outros colegas estarão sempre à disposição para colaborar com o governo no sentido de dotar essa autoridade nacional de força, de capacidade. Há, inclusive, uma emenda à Constituição de autoria do senador Eduardo Gomes, que é o atual líder do governo, que é muito importante, que é uma que insere no artigo 5º o direito à proteção dos dados pessoais como uma garantia individual. Isso é importante porque, quando o Supremo Tribunal Federal examinou há pouco tempo uma medida provisória que obrigava o compartilhamento de dados das telefônicas com o IBGE, o Supremo suspendeu a eficácia dessa medida provisória e disse: proteção de dados pessoais é um direito individual, ou seja, o Supremo já está avançando na matéria que não foi regulada pelo Congresso Nacional. Mais uma vez, tem texto para votar sobre isso do senador Eduardo Gomes. Nós aprovamos na comissão especial, por unanimidade, com o apoio de todos os partidos, um texto com modificações do que veio do Senado, porque o Senado apenas colocava no artigo 5º a proteção dos dados pessoais como um direito vinculado ao direito à privacidade. Nós segregamos, colocamos como um inciso próprio, um direito peculiar próprio, e avançamos, estabelecendo competência normativa privativa da União sobre proteção de dados pessoais. Por quê? Porque se não ficar no âmbito da União, se estados forem regular, municípios forem regular, vamos viver uma anarquia legislativa, de legislação nessa matéria. Uma matéria que deveria ter normas, se fosse possível, internacional, não apenas nacional. Mas não cabe regras locais. Por isso, a competência normativa privativa da União, e por isso é importante a votação dessa PEC, que também vai avançar nos atributos que deve ter essa autoridade nacional. Eu estou fazendo referência à autoridade nacional e a essa PEC, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a PEC 17, do senador Eduardo Gomes, elas compõem, juntamente com a medida provisória que criou a autoridade nacional, elas compõem a arquitetura normativa da proteção de dados pessoais no Brasil. E a implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais constitui a base da arquitetura institucional, que vai operar e garantir a eficácia da lei. Digo isso porque, ainda que nós tenhamos adiado as sanções para agosto do ano que vem,
porque não seria razoável punir uma empresa ou um governo por não cumprir a lei num ambiente tumultuário que a Covid trouxe, daí adiar as sanções. É necessário termos a lei em vigência para inspirar os gestores públicos e privados. E a instalação plena da autoridade é que vai garantir a eficácia. E eu quero concluir dizendo que eu procurei os representantes da Câmara dos Deputados no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público, no CNMP e no CNJ, para que eles apresentem, em nome da Câmara dos Deputados, uma proposta de resolução no CNJ e no CNMP, determinando ou informando ou comunicando às autoridades do Brasil inteiro, do Poder Judiciário e do Ministério Público, que a Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigência imediatamente, mas as sanções só podem ser aplicadas em agosto de 2021, que é para essa recomendação alcançar as autoridades que vão, em cada local, arbitrar eventuais provocações que algum mal-intencionado queira realizar. Digo isso pelas palavras do presidente, que manifestou a preocupação dele com a insegurança jurídica. É uma iniciativa que nós estamos tentando pôr de pé para quê? Para mitigar os riscos de ter insegurança jurídica. É uma forma que eu vi de contribuir para estimular a adequação de instituições públicas e privadas sem que haja esse tipo de conflito inadequado, porque não cabe qualquer tipo de punição à instituição pública ou privada pela não aplicação plena da lei até 2021, agosto de 2021. E é bom dizer que no rosário de sanções previstas pelo não cumprimento da lei, você tem vários itens, inclusive os primeiros itens, as primeiras sanções são mais educativas, são mais recomendações, e apenas a reincidência do não cumprimento da lei é que incidirá em sanções mais pesadas. Eu sei que o setor hospitalar é muito organizado, o setor, sobretudo o setor privado, tem muita preocupação com a preservação da privacidade e a proteção dos dados pessoais, e eu tenho certeza que até o ano que vem nós teremos plenas condições do Brasil ser, desse setor, uma referência muito importante, porque é um setor muito sensível, que, aliás, usando o conceito da lei, trata de dados sensíveis, o que requer mais profissionalismo, mais responsabilidade, e a FBH é, com certeza, um parceiro para alcançar esses objetivos. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade. Deputado Orlando Silva, nós que agradecemos sua intervenção, seu depoimento, seus esclarecimentos aí para esse cenário em que os hospitais terão que se preparar para enfrentar esse novo desafio. Deputado que nos brinda com sua presença e já nos tinha avisado anteriormente que teria um outro compromisso, portanto não fica para o nosso debate ao final dessa webinar. Muito obrigado, uma boa noite e seguimos com o nosso evento. Muito obrigado, boa noite e cumprimento a todos, em particular aos meus colegas Pedro e Luizinho. Muito bem, dando sequência ao nosso evento, nós vamos ouvir agora o advogado Lucas Paglia, ele que nos traz aí o tema As novas diretrizes e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD para o setor hospitalar. Agora sim, doutor Lucas, o senhor tem a palavra, seja bem-vindo, uma boa noite. Opa, agora sim, Leandro. Boa noite a todos, obrigado pela colocação, prazer estar com vocês, cumprimento todos os que já falaram, presidente Morato, deputado Orlando, Luizinho, deputado Pedro Westphalen, você também e todos que estão nos ouvindo em casa. É um prazer estar com vocês falando nessa instituição tão brilhante, tão participativa no nosso cenário e principalmente falando no nosso cenário hospitalar. Eu gostaria também de colocar alguns pontos importantes. Eu preparei uma apresentação, eu não sei se vocês podem já observar na tela, agora estão vendo pelo visto, sobre coube ao Lucas explicar para vocês um pouco mais do que de prático a gente está falando, que eu acho que é isso que está sentindo, a gente sente um pouco mais de falta no nosso dia a dia, como profissional na área da saúde, né? Eu como advogado que atuo nessa área, né, com experiência aí no setor da saúde, o que de prático a gente precisa passar para resolver esse novo problema que nós temos, que agora é uma solução. O que a gente tem visto muito no dia a dia é que
a LGPD ela vem para ajudar o setor. E o setor hospitalar, o setor da saúde, ele é um setor que muitas vezes já tem sua regulamentação. E como muito bem colocado pelo deputado Orlando, eu costumo até brincar em aulas e no dia a dia que a gente tem um ecossistema de privacidade que ele já existia. E a LGPD ela vem como mais uma grande fonte de discussão, né, mais uma grande fonte que precisa interagir com os demais órgãos, principalmente uma Anvisa, uma ANS e os demais. Ou seja, nós ainda precisamos de algumas regulamentações para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro. Mas a pedido do Dr. Morato, montamos uma apresentação hoje muito mais prática do que de fato nós precisamos para nos adequar à LGPD dentro do nosso setor hospitalar. Pode passar, por favor. Eu vou me apresentar de maneira bem breve, né? Sou o Lucas Palha, sou sócio da PIB Compliance, né? Consultoria especializada no tema, parceira da FBH, sou advogado especialista em gerenciamento de risco, sou pós-graduado em Compliance pela Fundação Getúlio Vargas, tenho certificação em proteção de dados e privacidade pelos institutos da INSPER e pelo Data Privacy Brasil, sou PMO, que é gestor de projetos em governança de privacidade também pelo Instituto Data Privacy Brasil, e sou especialista e certificado em compliance na saúde pelo Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Sou professor também de algumas instituições, como vocês podem ver, e das principais, a FASIG, que é uma faculdade de pós-graduação de ciências médicas. Ou seja, tem uma atuação forte hoje em dia na área da saúde, o que traz dentro da consultoria alguns clientes, e por isso que a gente traz a aplicabilidade prática no dia a dia. Por favor, podem passar. Para a gente reviver um pouco desse dia a dia da LGPD, eu separei os principais conceitos de uma maneira bem rápida para vocês e breve. Afinal de contas, não vim falar do que a lei diz escrita no papel, mas sim da sua aplicabilidade. Mas é importante reforçar o que a lei trata da LGPD, que é a nossa famosa Lei Geral de Proteção de Dados. O que é o dado pessoal que essa própria lei coloca para nós? São informações relacionadas nesse dia a dia entre paciente, hospital, clínica e médicos que envolveriam, que identificariam uma pessoa física. Ou seja, se eu estou falando de um CPF e eu coletei essa informação em algum cadastro meu inicial, ali do meu dia a dia, numa recepção, por exemplo, que nós vamos tratar um pouco mais para frente, eu estou coletando dados pessoais do meu paciente, futuro paciente, ou até mesmo, como muita gente às vezes esquece de mencionar, os meus funcionários. Né? As clínicas, os hospitais possuem funcionários que fornecem informações pessoais para serem contratados. Aqui a gente até grifou, eu gostaria de uma atenção especial de vocês, muito relevante, dado pessoal sensível. O deputado Orlando muito bem colocou que para o setor hospitalar, para o setor da área da saúde, nós temos esse grande macroambiente de dado pessoal sensível. O que significa isso? Dentro das opções de dados pessoais, nós separamos uma parte dessas informações que precisam de maior cuidado, precisam de maior atenção. Tem regulamentação própria, artigo próprio na lei, que versa sobre, por exemplo, como nós colocamos, origem racial, étnica e por aí vai. Mas reparem, quando a gente fala ali, dado referente à saúde, dado genético e por aí vai. Ou seja, tudo que a gente fala de saúde deve ser interpretado como dado pessoal sensível. E isso gera um maior cuidado no nosso dia a dia, quando a gente está falando de adequações dentro do setor hospitalar. Nós temos essa figura criada pela própria autoridade, que é o encarregado, que é o DPO, né, que vale lembrar que não só todas as nossas instituições precisam se adequar à LGPD obrigatoriamente, nós também temos a obrigação de nomear um encarregado, um dono dos dados, CEO dos dados, chamado de DPO, que é o Data Protection Officer, ou seja, todos nós, dentro das nossas clínicas, hospitais, precisaremos ter um encarregado, que é o responsável por essa interação entre, por exemplo, controladores de dado, operadores de dado, os titulares dos dados, que são os pacientes, médicos e muitas vezes funcionários, dentro também da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele vai fazer, então, essa interação entre essas partes, nesse triângulo onde faz toda uma comunicação,
para o nosso tratamento, que é o nosso último conceito aqui, que significaria que todo o nosso verbo que a gente faz com um dado pessoal, ou seja, coletei, produzi, armazenei, vendi, transferi um dado pessoal ou um dado pessoal sensível, como na nossa realidade é muito mais frequente, nós temos que passar pela LGPD. Por favor, o próximo slide. Focando agora um pouco mais aqui nos profissionais de saúde, numa LGPD hospitalar, a gente tem que lembrar que são dados diretamente pessoais, como a gente já colocou. Ou seja, a partir do momento que eu simplesmente registrar num prontuário, e aqui é muito importante, pessoal, físico ou digital, apesar de termos a resolução do prontuário eletrônico, nós não podemos esquecer que o prontuário físico, o documento físico, que esse é um dos maiores riscos para o nosso dia a dia hoje hospitalar, é também ventilado, é também discutido na LGPD. Ou seja, o dado pessoal que circula em papel, que circula no dia a dia, em prontuários físicos, em fichas de pacientes, ele também deve ser assegurado pela LGPD. Ou seja, o médico, o hospital, a clínica, ele pode responder legalmente com a chegada da lei se um documento físico vazar ou tiver um mau uso. Ou seja, nós precisamos buscar meios mais seguros para guardar esses dados. Pode passar o próximo slide. E aí a gente entra agora, o que de prático muda com a lei? O que de prático, Lucas, eu preciso fazer para a gente ter mais segurança? Para eu não correr esse risco, né, como colocou o deputado Orlando, de uma sanção, de uma penalidade, e depois eu vou chamar a atenção de que ainda eu acho mais relevante do que às vezes até é uma publicização, mas a gente vai chegar. Ou seja, então o que mudou hoje no setor hospitalar? Né, nós precisamos elaborar hoje uma política de privacidade para quando o paciente for usar os serviços de um hospital, de uma clínica, de uma instituição. Ou seja, isso melhora o relacionamento médico-paciente, porque eu dou mais transparência para o meu tratamento de dados, que é, como também colocou o deputado Orlando, como é uma lei principiológica, uma lei conceitual, nós precisamos seguir princípios. E esses princípios, um deles mais relevantes, é a transparência. Nós temos que diminuir a ausência de troca de informações. Ou seja, quando eu forneço o meu CPF, quando eu forneço o endereço meu para algum lugar, para alguma empresa, para algum seja um comércio que usa essa informação para me vender um serviço ou não, qual é a informação que ele me devolve? Para que ele vai usar aquele dado? Que a gente aí está usando um outro princípio de finalidade. Ou seja, quando eu elaboro uma política de privacidade, eu deixo claro para o meu paciente qual é o uso desse dado lá dentro. Qual é o fluxo que eu vou ter? Qual é a finalidade que eu vou ter? Para que uso final eu tenho? Ou seja, eu dou transparência. E quando eu falo em política, eu também coloco uma necessidade de dados mais organizados. Por quê? Porque eu preciso saber como que eu estou armazenando meus dados. Hoje em dia, a gente tem um fluxo intenso de dados digitalmente e fisicamente dentro do ambiente hospitalar. Nós precisamos informar como é feita a segurança desses dados para os nossos pacientes. Isso é feito também através de uma política de privacidade, de uma política de segurança da informação que nós precisamos passar a ter. Isso é uma obrigatoriedade. Se nós já temos, nós precisamos atualizá-las hoje para as novas diretrizes que a própria LGPD mexeu nesse ecossistema, onde nós já tínhamos, por exemplo, sigilo médico, onde nós já tínhamos, por exemplo, prontuário eletrônico, telemedicina, que agora, por conta da pandemia, nós fomos autorizados a praticar. Ou seja, precisamos ter agora uma maior transparência, finalidade e um melhor armazenamento dessas informações, certo? Passando para o nosso próximo tópico, a segurança dos dados médicos e dos... Opa, pode voltar, por favor? Quando a gente fala em segurança dos dados médicos e dos pacientes, é muito importante também entender que a segurança do médico aqui entra em jogo. Afinal de contas, o médico também coloca ali a sua opinião, né? E isso pode ter também uma relevância em vazamento de dados, um tratamento. Cada médico tem o seu paciente e vice-versa. Ou seja, eu, médico, preciso entender que o meu paciente me deu aquela autorização, por exemplo, como um termo de consentimento, que melhoraria essa gestão documental.
Ou seja, se eu dei consentimento a um grupo de médicos, eu preciso também agora dar consentimento a um outro grupo. Ou seja, estou na ala A de um hospital e eu preciso ir para a ala B de um hospital. Muitas vezes outros médicos passarão a fazer esse tipo de controle da minha informação. Eu preciso hoje alterar o meu termo de consentimento. Como o Dr. Morato colocou aqui de maneira bem relevante, há uma preocupação do setor para não engessar o momento, que de fato a gente vai ter que alterar nesse dia a dia para que não haja um engessamento. Por isso que a gente tem que ter uma política clara para o meu paciente, para dizer para ele desde o início como será feito o tratamento dele como paciente e aquela utilização dos dados pessoal também de tratamento. Mas nessa hora o tratamento de dados é a utilização do dado dentro do setor hospitalar. Ponto fundamental, pessoal, é mapear os nossos processos e riscos na utilização desses dados. Cada tratamento de dados, cada utilização desse dado, eu preciso ter um mapeamento de risco para entender quais são as medidas que diminuem o impacto na minha organização. E fundamental aqui é a conscientização dos colaboradores e profissionais da saúde quando manusear essas informações sensíveis. Nós precisamos entender e passar a mensagem alta administração para baixo, até a recepção da entrada da nossa clínica, do nosso hospital, para que seja feito todo um fluxo de dados. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como é feito um mapeamento de processos. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, um mapeamento de riscos de atividades do setor hospitalar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas nós colocamos, por exemplo, assim, qual que é o assunto que nós tratamos. Então, por exemplo, elaboração das atividades de tratamento de dados pessoais. Qual que é o procedimento para isso? Ou seja, eu preciso ter um diagnóstico que eu entenda qual que é a minha prioridade de adequação. Opa, obrigado, agora ficou melhor. Então, quais são os dados que são utilizados em cada atividade de tratamento? Deve-se verificar, então vamos lá, eu mapeei, cheguei lá num hospital e estou fazendo, e de que forma que você faz isso, Lucas? Eu faço entrevistas. Hoje, com a pandemia, a gente aprendeu a fazer entrevistas de maneira remota. Nós temos formulários práticos e objetivos, onde eu faço algumas perguntas para fazer o quê? Um mapeamento do fluxo desse dado. Ou seja, como que ele entrou na minha organização? Ou seja, eu tenho uma recepção, eu tenho um cadastro online, eu tenho uma clínica, eu tenho um prontuário físico. Então, quando ele entra, quando ele entra no meu hospital, na minha clínica, qual que é o fluxo que ele faz dentro dessa minha instituição? Ou seja, ele entrou, eu armazenei e ele saiu de alguma forma. Esse fluxo desse dado pessoal, que muitas vezes é um dado pessoal sensível, pela própria definição em lei, ele tem uma prioridade de adequação alta. Por exemplo, precisamos também ter uma prioridade de adequação que nós colocamos como crítica dessas políticas de privacidade e segurança da informação. Afinal de contas, é na política de privacidade que eu deixo claro para o meu paciente, respeitando os princípios da LGPD, que, ao nosso ver, é uma lei que defende a boa-fé. É uma lei que, se você estiver defendendo essa questão de transparência e finalidade e minimização da coleta dos dados que eu preciso para prestar aquele serviço, eu estou agindo de boa-fé. Então, ter uma clareza para o meu paciente já me daria um momento de prioridade ali, de crítica já resolvida. Ou seja, eu tenho muito menos risco de ser questionado no futuro. Pode passar, por favor. O que eu trago também de prática de uma maneira bem direta agora? Os cuidados, pessoal, eles se iniciam desde a recepção da clínica, consultório e hospital. É naquele momento da triagem, naquele momento de um cadastro, seja de novo físico ou digital, ali começa o seu tratamento, ali começa a sua utilização de dado pessoal. Da mesma forma que o tratamento do paciente começa ali, o tratamento do dado pessoal também começa ali. E nós temos que treinar esses profissionais e nós temos que, possivelmente, rever o nosso cadastro. Será que eu estou coletando informações que são necessárias à minha prestação de serviço? Se elas não forem, eu possivelmente estou descumprindo algum dos princípios da LGPD. E eu não vou ter o que a lei chama de base legal,
que é a justificativa de um tratamento que eu preciso ter daquela obrigação da lei para utilizar aquele cadastro. Ou seja, eu tenho que começar o meu cuidado na utilização dos dados desde a recepção, rever o meu cadastro para saber se as informações ali são atinentes àquela prestação de serviço, certo? Cada profissional, desde a recepção, a cada médico, até um profissional de auditoria que seja, né, um advogado que seja, precisa ter um login e senha exclusivo. Isso é tido na lei como uma segurança da informação, uma revisão de processos, para eu saber quais são os níveis dos meus usuários. Será que o meu usuário A pode ter acesso ou precisa ter acesso às mesmas informações que meu usuário B? Ou seja, eu preciso garantir equidade de entrada de dados, limites de tipo de dado que cada um tem acesso. Isso é muito relevante. Até para eu poder ter uma coisa que a gente chama de traqueabilidade caso haja um vazamento, que é rastrear quem é o possível culpado, quem é o possível responsável por um vazamento de dados. A gente tem muito caso famoso, a gente tem já, inclusive no nosso setor hospitalar, no nosso setor da saúde, nós temos inúmeros casos de vazamento de dados que poderiam causar muito no nosso problema reputacional, o que para nós é importantíssimo. A multa é relevante, sem dúvida, mas nós temos um caráter reputacional construído ao longo de muitos anos. Nós não podemos perder a nossa reputação por conta de um vazamento ou uso indevido de dados, por conta de um funcionário nosso, por conta de, às vezes, um erro interno de sistema, de software, que também precisa, hoje, estar adequado a ele. Ponto aqui de nomear um DPO encarregado, como eu disse no começo. Precisamos ter a interface de comunicação e melhor armazenamento em nuvem. Já que nós temos essa disposição hoje, essa facilidade em armazenar em nuvem os nossos documentos, normalmente é recomendado armazenar em nuvem por conta da segurança dessa informação. Nós não podemos ser que é mais fácil coloquei um login e uma senha para alguém que vai entrar na nuvem, eu saber quem utilizou aquilo de má fé. O documento físico, o papel, é mais difícil de eu ter essa rastreabilidade, como eu coloquei. Tá bom? Pode passar, por favor. Dúvidas da LGPD hospitalar no dia a dia. Então, a gente sempre é muito demandado nessas questões e eu trouxe para vocês, claro, sem prejuízo das dúvidas que vocês possam estar hoje enviando para o nosso WhatsApp. Como os dados são coletados e por que eles são coletados? Então, como? É um prontuário? Físico ou digital? É na recepção? É com o médico? Por que eles são coletados? É uma anamnese? É um dado relativo a pagamento? É um dado relativo a convênio? Né? Exemplo que nós colocamos abaixo. São coletados no agendamento, consulta para fins médicos. Aqui eu dei finalidade, fins médicos. Aqui eu tive base legal, aqui eu tive princípio, ou seja, quando eu respondo são coletados no agendamento durante a consulta e para fins médicos, só falta eu responder quais são os dados. Então eu estou no caminho da adequação. Não é esse bicho de 7 cabeças, entre aspas. A adequação é importante saber, pessoal, por onde começar. E aqui a gente está dando o caminho das pedras para esse acontecimento. Porque a gente tem, como o Dr. Morato muito bem colocou de novo, nós temos uma preocupação muito grande da aplicabilidade do dia a dia disso. Nós não podemos travar o setor. E essas são medidas práticas que não travam o setor. Por exemplo, qual é o volume dos dados tratados? Será que os dados dos pacientes, todo mundo está entendendo que são dados sensíveis? Quem é o responsável pelos dados? É o médico? É o hospital? É a clínica? É uma instituição? É o próprio paciente? É importante a gente ter, inclusive, sabendo quais são os acessos. Os dados da recepção que a gente colocou, eles são dados sigilosos, dados sensíveis? Se sim, todos devem ter esse acesso? Níveis de acesso, mais uma vez. Parte integrante já de uma adequação. Treinamento nesse momento, parte importantíssima. Qual é a razão legal para dar essa continuidade? Por exemplo, finalizei meu tratamento aí com o paciente dessa utilização dos dados. Por que eu continuei utilizando os dados depois de 1, 2 anos? Estou fazendo uma pesquisa clínica, Lucas. Ótimo. Base legal que eu tenho hoje respaldo na LGPD. Mas eu preciso traduzir isso de que forma? Para um relatório, para um documento formalizado,
que isso a gente tem que ajudar. Isso é muito importante que você procure alguém, um especialista na área, que tenha alguém que te ajude, hoje em dia, a produzir esse relatório, que é o seu maior defensor em algum problema. Porque lá você vai colocar as medidas que você fez, o que você já alterou e o que você tem como resposta. Para um titular de dado, eventualmente, questionar dizendo assim, o que você tem aí dentro meu? Eu vou na página 2 e vou dizer, eu tenho aqui seu CPF, eu tenho seu histórico de vacinas, eu tenho seu histórico de doenças, eu tenho o nome da sua mãe, do seu pai, porque eu tive que saber qual era um histórico seu genético daquela doença. Pronto, finalidade, base legal e princípios respeitados, né? E, por exemplo, como eu bem coloquei aqui, histórico completo dos pacientes é um aspecto fundamental para eu ter um diagnóstico assertivo. Senão eu não consigo fazer o meu papel. Os médicos têm muita dificuldade de quando a gente conversa, de falar, mas doutor Lucas, eu preciso disso para continuar o tratamento do meu paciente. Eu falei, de acordo, nós vamos manter dessa forma, a gente só vai formalizar. Nós vamos traduzir isso para uma política de privacidade, para um mapeamento desse fluxo. Por exemplo, como a gente coloca no final, que a intenção é entender qual é o fluxo desses dados e garantir que a LGPD seja respeitada. É uma lei que nós vamos cumprir. Pode passar, por favor. Finalizando aqui a minha apresentação, a minha fala, e mais uma vez trazendo o que a gente fala das sanções e eventuais penalidades, né? Nós trazemos desde a advertência, que tende a ser, nesse começo, uma das mais utilizadas, que seja, cuidado, você está descumprindo uma nova lei. Existem multas que podem chegar até 50 milhões de reais, isso obviamente preocupa qualquer instituição, mas aqui eu separei 2 pontos, que é a publicização da infração e a responsabilização dos sócios, diretoria e médicos. O que significaria a publicização da infração? Eu preciso ir a público, eu preciso ir num jornal de circulação, por exemplo, para dizer, vazou meus dados, como eles vazaram, o que vazou e quais foram as pessoas afetadas. Isso, do ponto de vista reputacional na área hospitalar, é relevantíssimo e causa para nós uma atenção muito grande. Precisamos tomar cuidado para que isso não ocorra. E quando ocorrer, seja resolvido da maneira mais rápida possível, dentro da instituição, com o nosso relatório feito, ajustado, para que seja o menor impacto possível, para não existir a responsabilização dos sócios, diretoria e médicos, para não chegar, eventualmente, como nós colocamos, em bloqueios, eliminação e multas. Tá? Então, o que eu acho que a gente gostaria muito aqui de ter um pleito é, nós precisamos que a lei entre em vigor, nós precisamos que a autoridade exista hoje de maneira prática e atuante, para que a gente possa, de fato, ter mais segurança para nos adequar, para adequar o nosso dia a dia. E a FBH faz um papel fundamental em levar esse conhecimento para todos nós que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui promovendo uma cultura nova, promovendo o início, daqui para frente, né? Não temos que olhar o que já foi, nós temos que olhar o daqui para frente. Como o Dr. Morato muito bem colocou, também acredito que estamos saindo de um momento ruim da pandemia e entrando numa nova momento de esperança, inclusive de negócios, ou seja, é daqui para frente. Se começar a nos adequar, a lei vai entrar em vigor ainda esse mês e nós temos que começar a nossa conscientização. Eu agradeço e fico à disposição para as perguntas no final. Dr. Lucas Paglia, muito obrigado, parabéns pela excelente apresentação que nos elucida de forma bastante clara sobre os conceitos básicos, as diretrizes e a aplicabilidade da LGPD, tão importante para a proteção de dados. Logo mais, como o Dr. Lucas mesmo falou, nós teremos um espaço para debates, onde ele ficará à disposição para responder perguntas que porventura houverem, ok? Nós vamos dar sequência ao nosso evento, ouvindo agora o deputado federal Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, deputado. O senhor tem a palavra. Muito boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar aí o nosso querido Adelvânio Morato, presidente da FBH, e lhe cumprimentando e estender os cumprimentos a todo o corpo funcional competente, através do Luiz Fernando e todos os outros que fazem parte dessa instituição, que representa grande parcela de hospitais do Brasil
e promove nesse momento um debate da mais alta importância, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma necessidade de todos nós. Vem de um momento ruim, vem com algumas questões que foram muito bem elucidadas aí pelos que nos antecederam. Quero cumprimentar o deputado Orlando Silva, que escutou a todos e a todos os segmentos, procurando fazer um excelente relatório, e o fez. Né? Quero cumprimentar o deputado Luizinho, meu companheiro, grande líder da saúde, que se mostrou durante a pandemia muito importante na Comissão Externa de Enfrentamento ao Combate ao Coronavírus. Toda a sua potencialidade, seu conhecimento na área da saúde engrandece esse debate. O doutor Lucas Paglia, que fez de maneira muito didática aí a apresentação das preocupações, dos problemas que afligem nesse momento. Se vê inicialmente uma unanimidade em relação à necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados. O setor hospitalar tem uma preocupação muito grande, e digo isso até porque apresentei uma emenda para que a lei fosse aplicada a partir de agosto do ano que vem, não agora, nem em maio, mas nos desse um ano, para que houvesse uma preparação, até porque nós temos vários Brasis e vários tipos de instituições hospitalares, vou meter os hospitais, né? Todos nós temos um grande volume de dados que são muito sensíveis, né? O hospital, o volume de dados trafegados é muito grande, é intenso, é imenso, já demonstrado de maneira muito didática aí, são coisas muito pessoais. Mapear e identificar todos esses pontos certamente não é uma tarefa fácil, o que já foi dito. Portanto, no meio de uma pandemia em que os hospitais estão enfrentando problemas financeiros, problemas administrativos, problemas emocionais, aplicar isso nesse momento não me parece o mais sensível, principalmente porque são previstas penalidades pesadas aí, muito pesadas, já também descritas de maneira muito didática. Mas nos preocupa muito nisso, a velocidade do tráfego de informações também, ela chega de maneira muito rápida e independente. A grande preocupação que se tem é que todos esses dados eles são compartilhados com operadoras, compartilhados com laboratórios, compartilhados com outras instituições, e aí nós não temos ainda a clareza da Agência Nacional de Proteção de Dados. Como vai funcionar? Como é que vai ser regulada? Como é que nós vamos ter que nos adequar a esse sistema sem sermos penalizados ou podemos fazer o enquadramento na LGPD de maneira decente, de maneira produtiva, protetiva, mas sem penalização. Não aguentamos mais. Temos vários tipos de Brasis dentro do Brasil e vários tipos de instituições. E instituições que mostraram o seu valor nessa pandemia de pequeno porte, em todo o Brasil, principalmente no interior. Mais do que nunca se viu como o hospital é importante para desafogar o sistema de saúde. Cidades que não tinham condição de ter hospitais grandes com hospitais pequenos, que resolveram o problema, principalmente agora com a possibilidade do avanço da tecnologia na saúde, podendo chegar aos mais distintos lugares de hospitais de pequeno porte, com atendimento e interação através, por exemplo, da telemedicina, da telesaúde, que veio para ficar, que tem que ser regularizada, que não pode ser massificada, não pode ser mercantilizada, mas é um instrumento que está aí e por aí. E falo isso porque nem todas as instituições hospitalares estão informatizadas. A grande maioria dos hospitais de pequeno porte não estão com seus prontuários ainda informatizados. Não existe essa realidade num Brasil com diferenças regionais que ficaram muito claras e evidentes nessa pandemia. A pandemia nos mostrou as desigualdades sociais do Brasil, as diferenças do sudoeste, do sul, do centro-oeste, do norte, do nordeste, são muito grandes. Diferenças de todo o setor, principalmente na área hospitalar, na área assistencial. Nós temos climas diferentes, nós temos invernos em épocas diferentes, nós temos etnias diferentes, nós temos adversidades muito grandes, nós temos carências na área
nas áreas sanitárias, nós temos uma opção de coisas que ficaram muito claras e muito transparentes na pandemia. Portanto, eu acho que a LGPD veio para ficar, mas eu acredito que nós precisaríamos um pouco mais de tempo para podermos nos adequar sem sofrermos a penalização, mesmo que didáticas durante um ano. Nós não estamos preparados para cumpri-la, até porque não existe uma agência nacional de proteção de dados e tem que ter com clareza da sua atuação e das normas que vão ter que ser obrigatórias para as nossas ações. Minhas considerações são essas aí. Eu acho que tudo que tinha que ser dito já foi dito tecnicamente e muito bem dito, e concordo com elas e com as suas preocupações. O Lucas foi muito didático na sua apresentação. O relatório do Orlando Silva foi o melhor possível. Eu acho que é um grande deputado, fez um grande relatório, mas nós precisaríamos de mais tempo para nos adequar e para que a agência pudesse realmente regrar e regulamentar como as coisas vão funcionar. Deputado Pedro Westphalen, muito obrigado por sua intervenção. Nós sabemos aí da longa jornada que já tramita há algum tempo na Câmara e que agora estabelece normas e diretrizes para sua implantação nesse novo momento que se inicia. Muito obrigado, fique conosco para logo mais participar do nosso debate. Muito bem, por fim, nós vamos ouvir o deputado federal e presidente da Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus, Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, deputado. Eu primeiro saudar todo mundo aqui, dar uma boa noite, agradecer pelo convite da FBH, saudar nosso presidente Morato, saudar o deputado Pedro Westphalen, esse grande líder, amigo do dia a dia, saudar o deputado Orlando Silva, que fez um trabalho fantástico, uma grande explicação, saudar aqui o doutor Lucas, que fez uma explicação muito especial sobre esse momento. Eu queria aqui ressaltar que, como tudo no Brasil, nós precisamos ter diversos horários. O Brasil é um país continental, né? Claro que a proteção de dados ela avança, mas a gente tem que ter o cuidado, principalmente, qual é o objetivo da proteção de dados. Me causa um pouco de preocupação que ela talvez exponha muito mais os hospitais, exponha muito mais o paciente do que efetivamente forneça a proteção. O nosso setor, diferente de outros setores em que os dados são utilizados para a estimativa de consumo, para a estimativa do que as pessoas estão consumindo, para a estatística de quem faz uso de algum produto, o nosso setor ele tem informações fundamentais sobre as pessoas, né? Sobre a saúde de cada um, sobre o tipo algum tipo de patologia. Então, a nossa proteção de dados ela já é natural à nossa matéria. Nós já trabalhamos com proteção de dados historicamente. Cada um de nós trabalha com saúde, a gente sabe da nossa responsabilidade. Eu já completei aqui 23 anos formados, vou para 24 anos formados, e a gente sabe da nossa responsabilidade cada vez que a gente escreve. Concluir a minha fala lá, eu acho que a gente precisa justamente entender a desigualdade do Brasil. Eu acho que o próprio governo federal ainda não tem uma regulamentação clara. Eu fico muito preocupado quando você coloca uma regulamentação que ela vai ser avaliada. Quem vai fazer essa punição? Quem vai avaliar? Quem será que vai implementar uma punição? Hoje a gente já vê a Receita Federal aí, os fiscais das receitas aplicando punições, multas, assim como fiscais de trabalho, porque faz interpretação de lei. Então isso precisa ter claramente a agência, e essa lei não pode ser interpretativa, ela tem que ser de forma clara quem deve ser ou não punido. O que eu vejo na questão da PEC 17, nessa emenda, na necessidade da criação de proteção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu acho que não vejo como fazer uma lei geral de proteção de dados que não tenha uma autoridade nacional, não consigo enxergar dessa maneira, mas me preocupa muito a gente olhar para um país desta forma, dessa maneira, o Brasil, e a gente vê algumas preocupações. Você imagina que um gestor nosso, que já tem inúmeras dificuldades, já tem inúmeros problemas, vão ter que tomar medidas para licitar serviços para implementação de proteção de dados. Quantas empresas no Brasil vão ter expertise
para a proteção de dados. Como isso se dará por processo licitatório? Como o Tribunal de Contas da União vai encarar essa despesa? Como o Tribunal de Contas dos Estados vai encarar essa despesa? Quem já tem hoje licitado um serviço de software, como isso vai fazer? Vai adaptar o serviço já existente ou vai fazer uma nova licitação? Se isso já não consta no teu primeiro processo licitatório, como você vai adaptar? Porque nós estamos falando estamos aqui com a FBH, que tem hospitais que prestam serviços na saúde suplementar e serviço da saúde pública, que presta serviço no Sistema Único de Saúde, no SUS. A gente não está falando do Brasil, não é um país pequeno. Nosso país tem uma dimensão continental e essa proteção de dados, o Morato tem uma preocupação muito grande com os hospitais, e eu acho que ela é uma preocupação válida pela complexidade dos prontuários, mas você imagina nas cidades pequenas, no que você consta ali da complexidade de prontuários e acesso de pessoas que têm notório conhecimento. Eu tenho muita preocupação, eu acho que tem necessidade da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas eu não vejo como agilizar isso de uma forma, e em um ano isso está funcionando de forma concreta. Eu acho que faz uma transição mais longa, uma implementação mais baseada, uma implementação que possa, a cada dia, ela crescer do prontuário ambulatorial, para o prontuário hospitalar, para o prontuário de exames. Isso precisa criar uma escala. Você não consegue o setor, talvez em outros setores, tudo bem, mas o nosso setor é um setor extremamente complexo. Um hospital, eu brinco que às vezes a gente considera que o hospital é uma farmácia 24 horas, lavanderia 24 horas, hotel 24 horas, né? Além de uma unidade básica de saúde 24 horas, um restaurante 24 horas, um hospital tem muita complexidade. Eu não consigo ter tanta tranquilidade assim de que forma a gente vai ver. Eu acho que a gente precisava ter uma disciplinação da lei de forma generalizada antes da implementação da lei. Esse é o meu sentimento. Muito bem, durante todo o evento nós recebemos algumas perguntas que serão respondidas agora pelos participantes em nosso painel de debate. Nós teremos exatos 20 minutos para perguntas e respostas, já tenho algumas aqui em minhas mãos e já vou agora fazendo as provocações aí aos nossos expositores. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta, repassar uma pergunta ao nosso presidente da FBH, Dr. Morato, que diz o seguinte: presidente, como a FBH vê o impacto da aplicação desta lei na rede hospitalar brasileira, em especial neste momento de pandemia? Olha, o deputado Luizinho fez uma colocação extremamente positiva. Ninguém se estudou o impacto financeiro que vai gerar dentro dos hospitais. Nós estamos numa iminência de uma pandemia, onde as receitas hospitalares elas tiveram uma queda de 30% a 40%. Criou-se a pandemia do medo. Os hospitais continuam ociosos. Então, veja bem, eu concordo plenamente com o deputado Luizinho, o deputado Pedro Westphalen. Nós já temos a proteção de dados. O grande problema é que nós moramos num país continental. Cada estado é um Brasil. O deputado Luizinho colocou muito bem, nós temos hospitais que não têm cadeiras apropriadas para o paciente aguardar. E eu te pergunto, como que terá essa proteção? E os hospitais se preocupam muito com isso, porque os hospitais se sentem expostos, porque são dados sensíveis, dados que mexem com a vida e com o diagnóstico e conduta médica. Nós sabemos que, neste momento, nós estamos aí com a telemedicina, a medicina, a parte da inteligência artificial, nós estamos aí discutindo isso, coisas que estão praticando neste momento nos grandes centros. Agora, tudo isso tem um custo. Eu acho que nós precisamos de pegar esta emenda do deputado Pedro Westphalen, que vai até
o ano que vem, vai dar um ano, para a gente nos adequar para ver o que se pode fazer. Porque a grande preocupação é a aplicabilidade disso em termos das sanções que pode advir, que são extremamente pesadas. Ela vai de 2% ao faturamento, pode chegar até 50 milhões. Ou seja, numa estrutura que já está, digo, com uma dificuldade financeira terrível, vem uma sanção, ainda destrói o restante. Olha, esta pandemia nos mostrou como é a desigualdade no nosso Brasil. Como é a deficiência em leitos hospitalares no Brasil. E como é importante o pequeno e o médio hospital nos municípios deste Brasil. O tanto de vidas que esse grupo fizeram, deixaram de qualquer dificuldade, eles trouxeram atendimento a essas pessoas. Então, eu vejo que nós estamos preocupados, nós achamos que será uma exposição da área da saúde, principalmente aos hospitais, de grande monta. Então, isso nos preocupa muito. Muito bem, agora tenho aqui algumas perguntas, fizemos algumas triagens para os nossos parlamentares, deputados Pedro Westphalen e deputado Luizinho. Duas perguntas. Primeiro, como avaliam o próximo passo para a regulação da LGPD para o setor saúde, em especial para os hospitais? E, em segundo lugar, qual a opinião dos senhores sobre a PEC 17, de autoria do senador Eduardo Gomes, na qual o deputado Orlando Silva é relator? Iniciando aí pelo deputado Pedro Westphalen. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras do Morato, amigo pessoal, homem de uma responsabilidade muito grande, tem nos ajudado muito nas nossas funções, os avanços que temos conseguido aí, principalmente na Lei 13992, de nossa autoria, que fez com que os hospitais recebessem integralmente a sua contratualização, e a Lei 5413, que ele foi um dos mentores que nós vamos apresentar depois. Nós vamos ter um passivo muito grande, na pós-pandemia, para fazer com que os hospitais consigam pagar as suas dívidas, que são de 58 bilhões com a federação, só tributos federais. Estou falando desses números para as pessoas entenderem a dimensão do problema que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui nos afogando com o nariz para fora d'água só, a boca já está debaixo d'água, o setor hospitalar, e tudo que significa custo nesse momento e desconcentração do foco no combate ao coronavírus, nesse represamento de procedimentos seletivos, vai ficar um passivo muito grande. Então, nós vamos ter grandes problemas pela frente, grandes preocupações, e a implantação desse sistema, ele precisa ser revisto. E tudo que gera custo, tudo que gera a oneração a um setor que já vem desativando leitos do Brasil inteiro, nós fechamos mais de 20 mil leitos nos últimos anos, ele tem que ser pensado e repensado. E esse setor saúde tem que ter uma atenção especial. Precisa ter uma atenção especial. A pandemia vai nos deixar um legado, em que a saúde foi vista da maneira que ela é no Brasil. Ou seja, com dificuldades imensas, com dificuldades regionais imensas, que eu já mencionei, o Morato, de novo, enfatizou de maneira muito grande, com necessidade de qualificação de gente, com necessidade de acesso de pacientes, de qualidade de acesso, de gestão e de financiamento. Tudo que vier nesse momento centralizado, sem considerar essas características loco-regionais, vai ter dificuldade. A PEC 17, ela precisa ser muito bem debatida, ela é uma PEC importante, mas ela tem que considerar essas desigualdades, e o segmento saúde, que representa, na sua totalidade, 10% do PIB nacional, que é o setor que mais emprega depois do setor primário, na sua contextualidade do Brasil, e entre eles os hospitais,
mas que vem perdendo forças, vem perdendo energia e certamente vai ter um desfecho muito negativo, principalmente no pós-pandemia. Então, todos nós somos favoráveis à LGPD, todos nós somos favoráveis com que ela seja implementada, mas nós temos que entender as dificuldades. O Luizinho foi muito feliz em falar nas nossas UBSs, nas nossas dificuldades de funcionamento, dificuldades técnicas, dificuldades administrativas, dificuldades logísticas, enfim, nós temos toda sorte de problemas para podermos fazer a implementação desse processo sem que tenhamos um tempo para isso. Por isso que nós fizemos a emenda para postergar esse início, nos dar tempo de customizar isso aí. Quanto vai custar? Quem vai pagar? Vamos repassar como esses processos. Como é que nós vamos nos encontrar para não sermos punidos? E vamos ser punidos. Inicialmente, didaticamente, como disse o deputado Orlando Silva, mas depois vem penalizações pesadas, que já não suportamos mais. Os hospitais não suportam mais nada. Os hospitais precisam de um novo modelo, nós estamos estudando, deputado Lizinho, eu e um grupo de pessoas que conhecem um pouco de saúde, um novo modelo de remuneração para o setor, um novo modelo que possa realmente cobrir custos e gastos. Nessa pandemia, só para se ter uma situação, nós tivemos produtos de medicamentos e hospitalares que subiram 90%. E não houve nenhum reajuste para isso aí. Houve socorros no governo federal, evidentemente, mas houve um abuso muito grande nesse sistema. Então, tem que ser olhado também pelo lado de customização, adaptação, para que se possa cumprir com tranquilidade, principalmente com a proteção dos dados efetivamente na prática. Muito obrigado por sua participação mais uma vez. Deputado Pedro Westphalen, nós temos algumas perguntas aqui agora para o advogado Dr. Lucas Paglia. Bem, nós temos aqui 3 perguntas, tá ok? A primeira delas, a lei é obrigatória para todos? E, na sequência, é preciso ter um encarregado de dados DPO na clínica ou no hospital? E, por último, como começar a adequação dentro dos hospitais e clínicas? Estou anotando aqui por causa da lista. Eu queria, num primeiro momento, agradecer as palavras do Dr. Morato, agradecer a palavra do deputado Westphalen, deputado Luizinho também, pelos elogios e, de fato, elogiá-los de volta pelas palavras muito bem colocadas. Os 3 foram muito felizes nas suas colocações. E eu acho que, respondendo já a pergunta de que a lei é obrigatória, eu anotei aqui, né, se a lei é obrigatória para todos. Sim, a lei é obrigatória para todos, mas muito feliz, deputado Luizinho, quando coloca que a gente precisa também saber cobrar do jeito certo, de quem, como, né? Nós precisamos regulamentar, nós precisamos saber que existem empresas do Brasil, como também colocou o Dr. Morato, é um país dentro de vários países, né? Cada estado representa praticamente um país. Então, é muito complicado exigir de A a mesma coisa que B, sabendo que existem orçamentos diferentes. Né? O que a gente sabe é que precisa começar por algum lugar. A lei está aí, a lei é obrigatória para todos. Né? A gente tem que entender que é uma nova realidade, uma realidade global, uma realidade de que o Brasil faz parte agora de um grupo de mais de 140 países que estão em processo de adequação, ou seja, não é uma exclusividade brasileira e, como colocou o deputado Orlando, nós estamos hoje vendo o que deu certo e o que não deu certo fora do Brasil. Então a gente começa a entender a parte prática já no segundo estágio. E a gente precisa dessa regulamentação da nossa autoridade nacional, a ANPD, para saber como cobrar do hospital de pequeno porte e do hospital de grande porte, como que uma UBS tem que ser responsabilizada por isso. Né? A gente já começa a ver aqui no escritório, a gente tem até alguns clientes públicos também, o poder público já se adequando. Mas essa conta, ela também, obviamente, vai para algum lugar. Então, nós temos que entender, de fato, como será feita essa adequação dos hospitais públicos que possuem o maior fluxo de dados hoje no Brasil. Nós temos que entender que o Brasil tem uma saúde básica praticamente que pública. Então, de certa forma, é necessário, que nem nós dissemos, por mais que a lei seja obrigatória, é preciso muito cuidado para entender a realidade de cada lugar e de cada setor. Né? Mas nós precisamos iniciar. O
processo de mapeamento desses dados, o processo do fluxo e essa conscientização que quem está nos assistindo agora já começa, isso já é uma realidade de adequação. Então, de fato, isso é muito importante, né? Eu vou voltar antes de uma pergunta também, do deputado Luizinho colocou, dessa migração do prontuário eletrônico para o prontuário físico. Ótima colocação. Muita gente questiona isso aqui internamente mesmo para nós, mas a gente sempre vê o prontuário eletrônico com um pouco mais de segurança. Por quê? Porque costuma rastrear caso alguém esteja agindo de má fé dentro de uma organização e a gente consiga trazer isso para uma realidade de não penalizar a pessoa jurídica e ir atrás de uma pessoa física em alguns momentos. Então isso costuma ser escolhido em alguns cenários por conta disso, né? O DPO encarregado, como a gente colocou na apresentação, excelente pergunta, de fato ele é obrigatório. O que a gente também já aprendeu de Europa, de Estados Unidos, de outros países que já estão mais evoluídos que o Brasil nesse contexto, é que o DPO ele é uma figura obrigatória, uma figura que nós precisamos por conta de interação entre titulares, entre outras pessoas jurídicas. Afinal de contas, na saúde, o dado é compartilhado a todo momento. Esse é possivelmente um dos maiores riscos que nós temos hoje no setor hospitalar, né? De fato, se a gente for parar para pensar então na questão dos diagnósticos, nós temos um compartilhamento de dados incrível. Nós temos, por exemplo, uma disposição em lei que é um dos princípios da portabilidade, que é um direito hoje em dia do titular do dado, que ele poderia portar do hospital A, da clínica A, para o hospital B os dados, e isso tem que ser feito pela empresa. Agora você imagina como portar, será que tem uma regra, não tem uma regra? Carece de regulamentação. Mas quem é o responsável hoje por auxiliar essas empresas é o encarregado, é o DPO. Por isso que é necessário, e é importante também frisar que esse DPO, esse encarregado, ele pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa externa da sua empresa que auxilie, que tenha um conhecimento hoje bom sobre o assunto, que já presta esse serviço para outras empresas. Ele pode também auxiliar, quase como numa situação de auxiliar uma associação como um todo, de mais de uma empresa, para poder ter essa figura de negociação, de conversa, para diminuir, na verdade, o impacto no dia a dia. Porque, afinal de contas, hoje, sem dado pessoal, nós não temos uma empresa. Mas agora a gente tem algumas novas regras para que a gente possa continuar com segurança o tratamento desses dados. Mas nós não podemos engessar algo que já é altamente regulado, que é o nosso setor da saúde, que é o nosso setor hospitalar. E a última pergunta, se eu não me engano, é como começar, né? Eu acho que eu acabei respondendo nas perguntas anteriores. Nós temos que começar hoje por esse mapeamento. A gente tem que colocar em cima da nossa mesa o que de risco efetivo nós temos, né? Nós precisamos fazer um diagnóstico hoje preliminar, inicial, começando com essa conscientização já de hoje, como coloquei daqui para frente, e vamos fazer um diagnóstico, vamos analisar que risco que a gente tem hoje em dia, né? Será que eu começo por um grau de criticidade, que nem eu mostrei na minha apresentação, pelo A ou pelo B? Quem vai te ajudar isso? Algum profissional já da área, alguma consultoria, algum escritório que vai te dizer, começa pelo A, porque você tem ali um mapeamento já dos seus riscos para que você siga um caminho com menor custo, mas já um caminho hoje de adequação, de segurança, não só para os seus pacientes, para os seus titulares dos dados, mas principalmente para os hospitais que hoje, como também colocou o Dr. Morato, já sofreram uma queda de faturamento e não poderiam suportar uma multa, uma advertência, ou pior, ter que arcar uma publicização dessa infração. Então você despende hoje do seu bolso a publicação no jornal de alta circulação e ainda tem um problema reputacional. Então isso poderia ser muito ruim para a vida útil agora da empresa e não do dado. Então é importante começar por esse diagnóstico, entender o que a gente chama de roadmap, qual é o trajeto, qual é o caminho que você vai percorrer para entregar o resultado final. E esse caminho, ele pode ter uma duração mínima, uma duração maior, mas ele tem que ter uma receita de bolo padrão, mas dependendo do que você tem de insumos internos, esse bolo aumenta ou esse bolo diminui. Então é importante que a gente tenha essa ponderação, que nem todas as empresas têm o mesmo tamanho de uma Google, né? Então é importante saber o tamanho da sua organização e os seus riscos.
Muito bem, nós estamos já nos encaminhando para a finalização da nossa webinar. Aproveitando que o Dr. Lucas acaba de falar, fique à vontade, Dr. Lucas. Muito obrigado, já agradecendo, muito obrigado por sua exposição, muito obrigado pelos esclarecimentos nesse nosso momento de debate. Fique à vontade agora para suas considerações finais, já para finalizar o nosso evento. Eu queria dizer que eu estou muito feliz pelo convite, pela participação. Achei que foi um webinar, uma sessão incrível de alto valor para quem nos assistiu. Colocamos o setor público e o setor privado conversando para entender o que já está vendo de movimentação, as preocupações de pessoas que vivem o setor hospitalar no seu dia a dia, né? Tanto o deputado Westphalen como o deputado Luizinho são médicos que vivem defendendo o lado hospitalar e o lado da saúde. Tivemos também o deputado Orlando, que é um dos maiores entendedores hoje do cenário, né? Temos, obviamente, o doutor Morato, que é a nossa representação hoje na FBH, auxilia puxando esse carro, né, da adequação, entendendo a urgência e a necessidade do tema, né? Queria agradecer mais uma vez, deixo os meus contatos à disposição, né? A PIB Compliance, que é o escritório no qual eu sou sócio, está à disposição da FBH como parceiro e de todos que estão nos ouvindo, e nós agradecemos mais uma vez a oportunidade aqui com vocês, foi ótimo. Muito obrigado, Dr. Lucas. Deputado Pedro Westphalen, o senhor está conosco ainda. Por favor, suas considerações finais. Sim. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, e o prestígio que o Morato exageradamente dá aos seus amigos, no meu caso e do Luizinho, e cumprimentar o Dr. Lucas Paglini pela sua brilhante e sintética apresentação da importância dos problemas, das oportunidades, do que deve e do que não deve ser feito, ao Orlando Silva pelo brilhante relatório que fez, mas eu queria ressaltar um ponto dos mais importantes nesse momento, a importância da representação federativa, da representação associativa, da Federação Brasileira de Hospitais que o Morato, com tanto brilhantismo, comanda. É essa representação constante no Parlamento Federal, nos parlamentos estaduais e municipais, das federações, é que conseguem instrumentalizar os deputados e sensibilizá-los na hora de fazer as escolhas e tomar as decisões do seu voto. Essa conversa de pé de ouvido, essa presença permanente dos parlamentos demonstra um amadurecimento e uma necessidade do fortalecimento das nossas federações. Portanto, com esse webinar aí que a FBH nos proporciona, ela está cumprindo mais uma vez o seu papel representativo de trazer um tema de relevância tamanha, de grande importância, que pode impactar, sim, nos nossos serviços de forma negativa, mas que é muito importante nós podemos tornar, desse momento, através desses instrumentos de conversação, esse instrumento tão necessário, já que veio para ficar, aplicável ao nosso segmento, que é diferente de estado para estado, muito bem dito por todos aqui, e que a pandemia veio e tornou de forma muito transparente, visível para todo o país. Nós temos várias realidades de hospitais pequenos, médios e grandes, nenhum mais importante que o outro, pelo contrário, se viu que quem segurou as pontas nesse setor foi 55% dos hospitais privados, pequeno e médio porte. O setor público teve a sua importância, sem dúvida nenhuma, mas sem a saúde suplementar, sem os hospitais privados, filantrópicos, nós não teríamos resolvido essa questão no Brasil. Portanto, muito obrigado a todos, parabéns pela qualidade dos nossos palestrantes, pela sua condução do painel, e ao Morato e ao seu grupo funcional, o meu orgulho de poder ajudar um pouco essa estupenda e organizada e bem focada Federação Brasileira de Hospitais. Muito obrigado, deputado Pedro Westphalen, por sua intervenção. Parabéns também pelo trabalho que desempenha
acerca do tema no Congresso, e o mesmo nós dirigimos ao deputado Luizinho, que infelizmente não conseguiu restabelecer a sua conexão, mas teve tempo para fazer a sua apresentação e trouxe importantes elucidações aqui para o tema. E por fim, eu gostaria de passar a palavra ao nosso anfitrião, Dr. Morato, para as suas considerações finais. Dr. Morato. Primeiro eu quero agradecer ao deputado Orlando Silva, o deputado Luizinho, o deputado Pedro Westphalen, Lucas, por esse brilhante apresentações e brilhante exposições do conhecimento de vocês sobre o tema. Isso nos preocupa muito. Nós tivemos uma pesquisa em setembro de 2019 do Serasa, onde ele mostrou que 85% das empresas gerais não estão preparadas para a LGPD. E o que nos deixou mais assustado, os hospitais ficaram em último lugar, com 8,7%. Porque muitas vezes as pessoas conhecem os grandes hospitais. São as exceções do Brasil, isso não é o Brasil. Então, a relevância deste assunto, desta lei, ela é de suma importância para nós. Para vocês terem uma ideia, 60% do atendimento SUS do Brasil é realizado pela rede privada. Então, a importância dos hospitais privados no cenário nacional é de suma importância. Pequeno, médio, grande, independente. Então isso mostra que realmente a Federação Brasileira dos Hospitais, como a representante nacional dos hospitais brasileiros, ela precisa e deve qualificar os seus hospitais e trazer para os seus hospitais as melhores condutas e as melhores relacionamentos em termos de uma nova lei, uma coisa que é nova para nós, mas que tem sanções muito pesadas. E nós sabemos que a lei, ela é para todos. E nós precisamos nos resguardar deste momento, nos qualificando e tomando como base os nossos parlamentares, para que nós possamos entender como fazer e utilizando o poder político. Porque senão nós teremos grandes desafios que podemos não conseguir avançar mais ainda. Boa noite a todos. Dr. Morato, muito obrigado por todas as suas intervenções. Nosso anfitrião, parabéns pelo trabalho que vem desempenhando à frente da Federação Brasileira de Hospitais e muito sucesso, muita luz aí nos desafios que se iniciam neste momento. Da mesma forma, nós agradecemos todos os nossos expositores e agradecemos também a participação de todos vocês que acompanharam o evento e a discussão sobre um tema de suma importância para o setor hospitalar. Obrigado pela disponibilidade e pela participação de nossos convidados especiais, da diretoria da FBH, de nossos colaboradores, associados e parceiros. Nós encerramos com sucesso essa webinar da FBH, mais uma vez desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigado.